Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, Ana. Olá, Boa noite. boa noite. Ô, amor, como é que fixa mesmo? Você me fala, e aí eu comento aqui, e aí você segura o, o dedo no meu comentário, tá? Eu falo o que para você, bem? Não, eu vou escrever aqui no comentário. Ah, tá. Livro de exercício, um curso em milagres. Tá? Livro de exercício, o 100. Oi, Vilma, boa noite, boa noite. Uhum. Aí, ó, você viu o meu comentário? Aí você segura o dedo em cima dele, e aí vai aparecer fixar comentário. Ah, ok. Tá. Ótimo, ótimo. Boa noite. Vamos lá, então. Vamos lá. Falar um pouquinho aqui sobre o Hum. livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Só lembrando, né, que é um livro espiritual, metafísico. Uhum. E dentro do livro tem o livro de exercícios, né, que são 365 exercícios. Então a gente Uhum. sentiu de trazer aqui hoje para vocês falar um pouquinho, né, sobre o livro de exercícios. Uhum. Então é isso. E antes, eu sinto, né, da gente só colocar uma intenção sincera aqui e mesmo só trazer a mente aqui agora para que todos nós recebamos mesmo o que o Espírito Santo tem para trazer hoje aqui sobre esses ensinamentos, usando essa ferramenta, né, que é o livro de exercícios, que nos ajuda tanto a colocar em prática esses ensinamentos. Então, só abrir mesmo, colocar a intenção de abrir o coração, abrir a mente aqui agora, centrar um pouquinho. É isso. Vamos lá, então. Vai, muito bem. Então, eu e a Paty nos sentimos de trazer um pouquinho esse assunto, que é um assunto que muitos colegas, né, amigos, inclusive nós, né, em alguns momentos tivemos algumas dúvidas em relação ao livro de exercícios, né? Principalmente quando a gente começa a fazer o livro de exercícios e a gente começa a falhar, entre aspas, vamos dizer assim, né, em relação ao que é pedido para a gente na prática do dia, vamos dizer assim. Né? Então, um exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Lição 98. Lição 98, na prática, Jesus pede para a gente que a gente faça a cada 5 minutos, né? A cada 5 minutos, que a gente faça a prática, né, do dia. Né? Então, de hora em hora, a gente reservar 5 minutos para a gente fazer a prática do dia. Né? E aí eu percebo, né,
que quando a gente não consegue, né, eu vejo isso, eu percebi isso em mim, e percebo isso em muitos colegas que me perguntam a respeito disso, né? Luciano, se eu não conseguir, né, eu tenho que começar de novo, eu tenho que repetir a lição do dia, eu tenho que começar lá da lição número 1 de novo, né? Então eu percebo que tem assim, né, muitos equívocos em relação a essa situação do livro de exercício. Obviamente, o que eu estou falando aqui é uma percepção minha, né? E uma percepção da Paty, né? Mas o que eu queria trazer é a gente olhar para dentro da nossa mente todas as vezes que a gente não conseguir, né, manter, né, a prática do dia, vamos dizer assim, dentro do que foi proposto no livro de exercícios, a gente olhar para dentro da nossa mente e a gente perceber o quanto nós temos ainda de culpa, o quanto a gente se sente culpado por achar que nós estamos falhando em executar, vamos dizer, uma prática que aparentemente é muito simples, né? Aparentemente é muito simples. E o mais bacana de tudo isso é que a gente usar isso, né, para praticar o perdão. A gente usar isso daí como uma ferramenta da gente dar um passo para trás e olhar para dentro da nossa mente e ver o quanto no dia a dia a gente esquece de pedir ajuda para o Espírito Santo e para Jesus, achando que a gente sabe resolver todos os problemas nossos. Então, no fundo, né, o livro de exercícios, ele é um livro que vai estruturar a nossa mente, vamos dizer assim, ou reestruturar a nossa mente, né, de que nós precisamos de ajuda. A gente não consegue fazer sozinho, porque a gente já tentou fazer sozinho até hoje, nós não conseguimos ser felizes, a gente não conseguiu estar em paz por conta própria. Então, o livro de exercícios ajuda a gente a dar esse passinho para trás, ver o quanto a gente ainda acha que sabe o que é melhor para nós e para os nossos irmãos no nosso dia, tomando as decisões por conta própria, sem pedir ajuda para Jesus. Então, assim, é necessário repetir a lição do dia se eu não fizer corretamente? Não. É necessário, se eu esquecer de fazer um dia, voltar lá para a primeira lição? Não. Isso é muito individual, isso é muito de cada um, né? Mas se a pergunta é necessário voltar? Não, não é necessário. É necessário, sim, a gente reconhecer que a gente esqueceu, né, de se lembrar de Jesus e do Espírito Santo durante o dia, e a gente faz isso, sim, a todo momento, né? E a gente poder se lembrar que a gente tem, sim, né, como receber ajuda, né, se a gente assim pedir para o Espírito Santo e para Jesus, né? Então, olhar para dentro, ver o quanto a gente tem de culpa ainda, achando que nós estamos fracassando em relação a essa nossa proposta do livro de exercícios e praticar o perdão. E praticar o perdão, né? Ou seja, olha, eu reconheço que eu ainda durante o dia eu me esqueço de que eu tenho toda a ajuda do mundo para eu passar por todos esses pensamentos não amorosos que vêm na minha mente durante todo o dia. Eu me esqueço disso e eu reconheço isso. E agora eu sei que através da prática do livro de exercícios, a gente vai poder se lembrar, né? Porque o livro de exercício é isso, é uma lembrança do nosso dia a dia, de que sempre que a gente não está em paz, a gente pode sim pedir ajuda para Jesus e para o Espírito Santo, para eles irem desfazendo essas crenças na nossa mente. É exatamente isso. E tem uma perfeição em tudo, né? Porque na própria introdução do livro de exercícios, Jesus fala, né, sobre tudo que a gente vai experimentar, né? Principalmente ali nos 3 últimos parágrafos da introdução lá inicial mesmo do livro de exercícios, Jesus, ele sabe, né, gente? Ele fez esse caminho, né? Ele fez esse caminho, então ele conhece essa mente
equivocada, né? Uhum. E o que eu sinto de pontuar, assim, dentro da minha prática, né, do que eu experimentei fazendo o livro de exercícios, é, o que que eu sinto que é muito importante, não tem certo e nem errado. Tem o quê? Você olhar na sua mente, você está usando o livro de exercícios para quê? Você está usando a lição do dia para quê? Para se culpar, né? Então, aí olhar para isso, entregar essa culpa, né? E entrar em oração, né? Entrar em oração. Será que eu preciso repetir essa lição hoje? Né? Será que para mim é mais útil? Por que será que eu não consegui fazer? Porque tem lições específicas que pegam muito a gente, né? Principalmente naqueles exercícios que Jesus, naquelas lições que Jesus traz, né, pra gente, principalmente assim, a gente, isso é também de cada um, né? Porque cada um vai pegar de um jeito, enfim. Mas tem lições que a gente vai ter que atravessar algumas nuvens escuras mesmo, né? Na própria prática que Jesus, porque ele é muito detalhista, né? Assim, ele é muito específico nos exercícios mesmo, na prática, né? Feche os olhos, procure na sua mente uma pessoa na qual você já teve algum desentendimento, entendeu? Então, são práticas que mexem muito com a gente. Uhum. Mexe mesmo. E é para isso. Né? Então, aí a resistência, ela vai vir em forma, não fiz direito, não, tudo bem, também não, então eu não preciso ficar culpado, então sigo. Não, não é Uhum. sobre isso, né? É, Entra é. em oração. O que é que essa lição está contando para você? Né? Entre em oração nessa conversa com o Espírito Santo, né? O que está acontecendo aqui? Por que eu estou com tanta resistência dessa lição? Me mostra, Uhum. eu quero ver, né? E aí, porque dentro da minha prática já teve lição que eu senti de repetir a primeira vez que eu fiz, né? Eu senti, teve lição que eu repeti 2 dias, teve lição que eu repeti 3 dias, teve lição que eu senti que eu não pratiquei lá todas as vezes que foi pedido, mas não senti de repetir. Então, é importante a gente lembrar isso, né? A resposta, ela está em cada um de nós, né? E esse ponto é muito importante, a gente sempre se fazer essa pergunta. Eu estou usando a lição do dia para quê? Porque a lição do dia é sempre uma resposta para a saída do conflito. E não para te trazer conflito, né? Então, é muito importante isso. Mas a Uhum. lição, ela vai levantar conflito, né? É Jesus ali chamando a gente, vamos lá, vamos purificar, né? Vamos limpar essa mente. É para isso, né? Tanto é que a primeira parte do livro de exercícios, que por sinal, né, como eu já disse, né, que eu faço no canal do YouTube, todo dia às 8 horas, no canal do YouTube da Frequência do Amor. A gente faz as lições lá. E hoje, né, olha que simbólico, foi o último dia da revisão, né, da parte um, que é o livro de exercício, ele é dividido em duas partes, né? A parte um e a parte 2. A parte um é o desfazer dessa mente equivocada, né? E a parte 2 é o refazer, né? E simbolicamente hoje é o último dia da parte um e amanhã a gente começa, né, a parte 2. Enfim, então é muito individual mesmo, né? Então é importante só lembrar essa pergunta, assim, ficou muito claro aqui para mim agora aqui conversando, compartilhando com essa experiência, não só para o livro de exercícios, né, mas por todos esses ensinamentos. Eu estou usando para que esses ensinamentos? Para Uhum. confirmar o conflito e para usar o livro, né, para me sentir conflitada. Tem um momento. Uau! Olha aí! Olha só. É isso aí, a resposta de Jesus aqui, entendeu? É isso. E tem uma parte no livro, o texto que ele fala: se você está experimentando muito conflito, você não está fazendo um curso em milagres, né? Sim, é para levantar o conflito. Sim, é para levantar. Só que é para atravessar. O nosso foco é a luz. O nosso foco é o milagre, não é o conflito.
O nosso foco, Hum. aí, mais uma vez, ó, joinha. O nosso foco é o milagre, né? É a luz, é o Espírito Santo. Não é focar no conflito, né? Vai levantar muita coisa, mas é isso. Eu tô aqui é para andar, atravessar os conflitos, né? Junto com o Espírito Santo, junto com Jesus, enfim, né? O nome que a gente quiser usar aí. Então, isso é muito importante, né? Uma outra pergunta que sempre fazem para nós, né, Hum, é a respeito de. São 365 lições, ou seja, uma lição por dia. Teoricamente, né, se a gente fizer uma por dia, a gente vai concluir o livro de exercícios em um ano, né? Então, tem muita gente que fala: nossa, mas eu não consegui fazer em um ano, eu demorei um ano e meio. Ok, não tem é, problema em relação a isso, né? sim. A gente não precisa sentir culpa por causa disso, né? Uhum. Ah, eu senti de fazer a lição número 10 duas vezes, três vezes, ficar nela durante 2, 3 dias. Ok, não tem problema. Depois você vai para 11, vai para 12. É, Não tem problema. Ah, mas eu não vou concluir em 365 dias, eu vou concluir, sei lá, em 400 e pouco. Ok, não tem problema nenhum. é Tá? isso. Então é isso que a gente tem que, sabe, não pode ter esforço, não tem que ter sacrifício, não é para isso, não é para isso, né? Então, assim, conseguimos concluir o livro de exercício em um ano e meio, ok, tá Amém? tudo certo. Ah, É, mas eu tenho que repetir no outro ano? Não não, também. necessariamente, não precisa, uma vez só é o suficiente, não precisa. Ah, mas eu gostaria de fazer. Ok, Ok, se sente de fazer, não tem problema nenhum. é isso. Né? Então, o mais bacana, o mais bonito de um curso de milagres é exatamente isso. Né? Ele deixa a gente muito livre para tomarmos as decisões que a gente acha que a gente sabe. Né? E aí nós vamos caminhando, a gente pega na mão de Jesus e vai caminhando com ele, mas não pode ter culpa. Não existe pecado. É bom a gente se lembrar sempre disso. Não existe Sim. pecado, né? Então, tudo isso é uma maneira da gente praticar o perdão, né? Então, assim, não é obrigatório terminar em 365 dias. A única recomendação que Jesus pede para a gente é que a gente não faça mais do que uma lição por dia. Só Ó, isso. É só essa recomendação. O resto nós fazemos do jeito que a gente quer, né? E uma outra coisa que eu queria falar só para finalizar essa parte teórica, que eu acho que é importante quando você começa o livro de exercícios, você pelo menos ter uma base teórica do livro-texto, qual é a metafísica por trás, qual é a proposta de um curso em milagres, antes de você começar o livro de exercícios. Ah, mas precisa, Luciano, é necessário? Não, não é necessário. Eu, Luciano, né, sugiro que quem for iniciar um curso similar, quiser iniciar pelo livro de exercícios, que não tem problema nenhum, tá tudo certo fazer desse jeito, mas que pelo menos tenha uma noção, um conhecimento, entre aspas, vamos se dizer, de qual é a proposta do livro no curso de milagres, né, para o nosso dia a dia. Qual é a metafísica por trás? E quais são os ensinamentos? Só uma base teórica, eu acho que é importante sim. isso para a gente poder, senão a gente começa a fazer o livro de exercícios e a gente começa a ficar com muita dúvida e a gente quer desistir no meio do caminho. E não é esse o caminho, É. não é desistir. Ó, olha só que legal também, falando em desistir, né? Quando eu comecei a estudar o livro lá atrás, é, eu, sei lá, eu tava lendo já tinha uns 3 meses, mais ou menos, e eu senti de começar. E as primeiras lições, elas são bem desafiantes, assim, porque elas são muito abstratas, né? Eu tava, acho que lá para 15, 16, quase 20, assim. E, e aí eu parei. Eu parei em alguma, não, eu nem me lembro qual era, assim, especificamente, eu parei.
E aí eu fiquei muito incomodada, né, por eu ter parado. Aí, sabe aquela coisa assim, aí no dia seguinte não fiz, aí no outro também não fiz. Eu acho que eu parei uma semana assim. Só que um incômodo, tinha alguma coisa que me puxava para continuar, né? Só que aí veio essa dúvida, né, de e aí, mas eu vou ter que voltar na um, né? Aí tinha uma coisa, ai, voltar na um, não sei o quê. Ah, então acho que vou largar, vou parar, mas tinha alguma coisa que me chamava. E nessa época, eu só conhecia a Marcela Leal, da Escola da Liberdade. Eu seguia o perfil dela no Instagram e eu mandei uma mensagem para ela no direct, falando isso que eu tinha feito, mas tinha parado, fazia uma semana que eu não fazia nada. E o que, que eu fazia? Né? Se eu voltava, mas eu não estava afim de voltar na um, né? Aí eu lembro dela, da resposta dela assim. Ela falou: só segue, continua da onde você parou, que tá tudo certo. Nossa, gente, ela foi muito inspirada mesmo, foi Jesus ali me respondendo através da Marcela, né? E aí eu continuei, e aí eu não parei mais. E aí segui, enfim, e com esses treinos, tinha lição que eu ficava mais e tal. Enfim, então eu senti de trazer isso porque às vezes pode ser que aconteça, né, da gente parar, né? É, Sei lá, muita resistência, né? Você entra em contato com muita resistência e aí começa a acontecer coisas que você não consegue fazer no horário que você tava. Enfim, é uma loucura. A gente sabe que a resistência ela entra nos buraquinhos mais sutis, né? hum, Então é uma hum, coisa que eu sinto que é muito importante também, assim, pelo menos de compartilhar aqui da minha experiência, né? Que pode às vezes ajudar, né? Isso é é. muito legal. Uhum. É muito legal. E assim, né, pegando um gancho no que a Paty falou, hipoteticamente, né, vou trazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenha feito até a lição 20, né, e eu resolvi, né, parar 30 dias, né, eu parei 30 dias. Depois de 30 dias, eu volto para 21, ou eu vou para 50, né? O correto é você voltar para 21, né? Porque se você for para 50, você vai perder um conteúdo enorme, É. né? Que você poderia estar treinando a sua mente, Sim, né? Para essas muito resistências, legal isso. para essas resistências que a Paty falou, né? Então, parei na Legal. 20, fiquei 30 dias sem fazer. Quando eu volto, volta para 21. Volta na qual E você aí, parou. mas daí não vai dar, aí não vai dar os 365 Não. dias. Ok, não tem Acho que a problema primeira nenhum, tá vez que eu tudo fiz, eu certo. demorei 1 ano e 8 meses fazendo. Exato, exato, É, exato, é né? isso aí. Muito legal, Lu, você ter falado isso, porque o que que acontece? É, e é interessante isso, né? Porque às vezes também eu já recebi perguntas assim, né? Ah, e se eu fizer só aleatoriamente? Ok, você abrir aleatoriamente todo dia uma lição e tal. Mas assim, né, o que eu sinto aqui é muito importante você pelo menos fazer uma vez na sequência, porque a sequência da lição, ela tem uma estrutura perfeita, uma construção. Jesus faz, na verdade, é uma desconstrução, né? Com a nossa mente. E é perfeita a ligação de uma Uhum. lição com a outra, né? Então, fazer o livro de exercícios na sequência mesmo, né? Da lição 1 até a 365, não importando o tempo que você vai demorar, né, para fazer, é muito importante. Assim, é considerado que você fez o livro de exercícios só se você realmente fizer na ordem mesmo, né? Então, mas por enquanto, se você sente só de abrir aleatoriamente, amém, tá tudo certo e tal, né? Mas é muito importante porque tem um presente ali maravilhoso, né? Tem uma estrutura perfeita, costurada mesmo, assim, que é perfeito, né? É, é, muito bom, muito bom. É E isso. é isso, é isso. Eu acho que, de novo, né? E tem uma proposta por trás, né, do livro de exercício. É uma mudança na estrutura da nossa mente, uma mudança na maneira de que nós, do nosso pensar, vamos dizer assim, né? E lembrando, o livro de exercício está sempre nos lembrando de que a gente pode fazer sim
sempre uma nova escolha, sempre uma nova escolha, né? Então, eu sinto aqui de trazer essas resistências que a Paty falou. O nosso ego vai cair em cima de nós toda vez que a gente achar que falhou, para a gente desistir do caminho. Não vamos desistir. É o nosso ego não quer que a gente olhe para ele e a gente veja que ele não é nada, que ele é É simplesmente isso aí. uma fazeção da nossa mente, não é nem uma criação, é uma fazeção da nossa Fazeção. mente. Como a Maria Amélia fala, é uma fazeção da Fazeção. nossa mente, né? Então, a gente é, vamos resistir às tentações do ego. O ego vai sim nos tentar para a gente desistir. Ó, você fez errado, você não fez tantas vezes por dia. Não, não Não, vamos desistir. Não vamos desistir. é isso Vamos aí. aproveitar todas essas situações Tudo para a gente olhar para dentro e ver o quanto nós temos de resistência ainda pelo amor. Essa é uma resistência pelo amor de Deus. pelo amor de Deus. Nós estamos resistindo ao amor de Deus. Não vamos resistir ao amor de Deus, vamos nos abrir para o amor de Deus através da guiança do Espírito Santo e de Jesus. Ai, Essa é a querido. proposta por trás do livro Um Curso em Milagres. Independente de qualquer coisa, não vamos desistir. É isso, como eu costumo dizer, né? Nada vai nos parar. Nada. Nada tem o poder de nos parar, a não ser a nós mesmos, a nossa decisão, né? Exato. E quando a gente decide mesmo, e assim, depois que a gente viu, é impossível desver, né? Não, É, é. uma vez pisado, pezinho no céu, nunca mais você volta, quer outra coisa. Aí você quer cada vez experimentar isso mais e mais até que você chegue numa constância, né? Porque é isso, né? É alcançar e manter um estado de paz. É isso. É, é. E é isso. Eu queria só deixar uma Beleza. última mensagem. Só deixar uma última mensagem. O que eu vou falar tá no livro texto. Talvez não vou falar com as mesmas palavras, mas não importa a forma, importa o conteúdo. Então, assim, vamos nos lembrar nessa nossa jornada de quem caminha, quando a gente se lembra de quem caminha ao nosso lado, o medo é impossível. Impossível. Quando a gente se lembra de que Jesus está caminhando conosco, né? E que nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, o medo é impossível. Impossível. Não vamos desistir. É Não isso aí. vamos desistir. Nossa, que lindo. Obrigada por essa live aqui, da É. gente confirmar isso para nós mesmos, né? Porque é Uhum. só isso. A gente está aqui mesmo Para compartilhando para reforçar reforçar em nós mesmos. esses É o ensinamentos. Né? comprometimento que a gente tem com a gente mesmo. É. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Uhum. amor. Obrigado, Amamos obrigado. vocês. Amamos Beijo, vocês também. Vivi, beijo, Vilma, Analê, Ana, beijo. Beijo, Obrigado. boa noite. Tchau.